Fala pessoal, hoje eu vou comentar sobre esse debate entre o Monark e contra 25 haters no podcast Redcast. Bom, primeiro que eu acho um lixo esse formato e agora virou tudo copia e cola, né? Depois que tivemos o debate lá do Jones Manuel contra 20 imbecis, né, conservadores do canal Spectrum. Eles viram que os outros podcasts viram que viralizaram, furaram a bolha, né? Deu aí, sei lá, 5 milhões de views, 10 milhões de views, não sei quanto. E aí, né, como eles são gênios de produzir dinheiro, eles pensaram, por que a gente não copia? Aí tem essa porra aí de um policial contra 20 usuários, macumbeiro contra 20 evangélicos. Aí começaram a inventar esses antagonismos, sabe? Essas coisas aí. Então, é tudo copia e cola. Alguns dias depois do debate do Jones do Spectrum ter viralizado, estava lá o Vilela do Inteligência Limitada fazendo a mesma coisa. Né? 1 contra 20, 1 contra 10, 1 contra 30. Né? E vira essa mesa redonda, essas cadeiras aí, né, em forma de círculo. É o mesmo modelo, copia e cola, e isso é um formato estadunidense, tá? Então, primeira coisa que a gente vai analisar, Monark contra 25 haters, eles te enganaram. Agora eu tô falando do Redcast. O Junior Shed deve olhar, ele que se autodeclara Red Pill, né? Essas besteiras aí de Black Pill, Blue Pill, Red Pill. Ele aí se declara um Red Pill, né? E ele deve estar. E para mim ele tem o mesmo nível de inteligência mental do Beavis and Butthead, né? Além de ser um fofoqueiro, mentiroso ainda por cima, né? Ele propagou uma fake news que o próprio Monark, né, estava com problema com álcool lá nos Estados Unidos e estava passando um puta perrengue fisicamente, doente e tal, e era tudo mentira. Então ele é um cara que é um dos caras mais retardados e mais sem caráter assim que eu já vi aqui, né? Tudo pela grana, né? Pelo dinheiro, né? E de forma desonesta, certo? Você propagar fake news mentira é de forma desonesta. E esse podcast, e esse formato aí que ele fez, da versão dele, ele conseguiu reunir esses figurantes, esses 25 figurantes, mais burros do que o Monark. Selecionou a dedo. E todos de direita, todos de extrema de direita. Acho que o Léo Grandini, não sei o que ele estava fazendo ali no meio, era o único progressista ali. E o único capaz de debater alguma coisa. Porque, cara, eu assisti até a metade do debate. O nível dessa galera... Olha, isso tudo é selecionado propositalmente, estrategicamente. Eles não vão botar gente mais inteligente ou mais informada e politizada do que o Monark, para destruir o Monark. Não vão fazer isso. Eles vão botar... Quanto mais imbecil, quanto mais idiota você for, mais você está... mais você é capacitado para participar desse programa, né? Então, assim, e é mentira que são haters, tá? Eu vi gente ali fazendo declaração de amor pro Monark. Tinha pessoas ali tietando o Monark, né? E outra coisa, se fossem haters, eles já teriam descoberto ou investigado os crimes que o Monark cometeu. Isso foi falado nesse debate. E ninguém, quase ninguém ali, soube apontar o crime do Monark. O Monark falou, tá, então quais são os crimes que eu cometi? E os moleques lá... Teve um moleque lá que sentou na mesa, começou a falar mal de comunista, do Ian Neves,
do João de Manuel, que querem tomada armada do Estado, né? Que é supostamente uma fake news, né? E então, todos de direita não são haters, são pessoas que simpatizam com o monarca, né? São pessoas que estão ali justamente para não confrontar o monarca, né? As pessoas ali mais ou menos assim, que tinham um pouquinho de informação, era muito. Em maioria das pessoas ali são muito jovens, né? Então não tem conhecimento, né? Nem acadêmico, nem intelectual, nada, nada, nada. Porra, só eu dizer a vocês que os caras não. Como é que os caras vão num programa? Como é que os caras são hater de um cara? E se você não investiga e pesquisa sobre a vida do cara? Né? Não dá, né? Então aí é só você ir no STF ali, na página do STF. E o monarca mentiu. Apesar desse Redcast ser nojento, esse Redcast ainda promoveu, trazendo o monarca, um discurso contra vacinas. O monarca continua o burro de sempre. Não aprendeu nada. Nada. Se faz de vítima para dizer perseguido pelo Alexandre de Moraes, continua assim. Continua falando, né? Como é que fala? Não se arrependeu, não mudou de ideia sobre as notícias fake news fraudulentas sobre as eleições, né, as urnas de 2022. Ele ainda insiste nisso. Ele ainda insiste sobre a questão da vacina, como eu falei, né? Não acredita no aquecimento global, etc, etc. Tudo isso eles discutiram lá. Então, assim, é uma coisa assim, cara, ele ainda se faz de vítima. Perguntaram para ele, então tá, qual foi a sua punição? Eu fui punido porque eu chamei o Flávio Dino de gordola. Aí você vai na página do STF, né, na página oficial, e não precisou nem eu fazer isso, só estou fazendo isso para mostrar para vocês irem mesmo e pesquisarem. Eu já fiz vídeo falando sobre os crimes do monarca. E os crimes do monarca não são só chamar o Flávio Dino de gordola, não é isso não. Isso aí é a pontinha é a cereja do bolo ali. Mas ali é a pontinha do iceberg ali, não é nada. Né? Ele já havia sido alertado antes disso. Antes dele chamar o cara de gordola. Ele dobrou a aposta. Primeira coisa, ele ficou conhecido, né? Conhecido não, enfim, pelo Flow, né? Todo mundo sabe disso. E ele ainda continua defendendo a existência do partido do bigodinho alemão, tá? E ele defendeu a liberdade de expressão ou a coexistência de ter um partido desse tipo, que é um absurdo e ainda por cima isso é crime, tá? E ele insiste nessas mesmas burrices, ele não muda, e ele vem com a teoria das conspirações dele. Então, voltando aqui, os crimes do monarca, na verdade, não se agravaram por conta do gordola. Ele mente. Ele, que tinha 300 mil seguidores, ou tem, não sei, né, se a página dele vai voltar, ele foi responsabilizado por crimes antidemocráticos, por atos antidemocráticos, certo? Havia o Tribunal Superior Eleitoral, em época eleitoral, isso é importante frisar, que, mediante pesquisa em dados abertos de mídias sociais, haviam detectado uma publicação do monarca da plataforma digital Rumble, com entrevista que difundia notícias falsas
sobre a atuação do STF e a integridade das instituições eleitorais. Ele atacava sempre o STF, o judiciário, já chamava de ditadura do judiciário. Ele atacava pessoalmente os ministros. Ele, né, e isso inclui também incitação ao ódio, né, contra, enfim. Mas isso aí não dá crime, né? Não dá punição, nada. Então, e ele era uma personalidade, uma figura pública de longo alcance. Não é o Zezinho da esquina. Ele tinha responsabilidade. Ele já começou falando, errando no flow, quando deu aquela toda aquela, né, sobre o que ele falou do Partido do Alemão, né? E ele continuou. Ele dobrou a aposta, continuou falando o que ele pensa. E o que ele fazia diariamente, dizendo sobre as fraudes eleitorais, isso era um movimento que se alinhava, tinha interligação com canais que propagavam esse mesmo discurso golpista. Quando o monarca fala, as urnas são fraudulentas, e vocês também devem pensar nisso, ele está atuando e fazendo um discurso golpista. Por quê? Porque naquela época, vou lembrar a vocês, que não era só o monarca, eram outras pessoas que falavam que se o Lula ganhar as eleições, meses antes das eleições, que se o Lula ganhasse as eleições, não iríamos aceitar. Isso é antidemocrático. Isso é não aceitar o resultado das eleições. Isso é não aceitar a escolha do povo pelo voto democrático. Certo? Então o monarca não era um santo, não deixou de cometer crimes, ele cometeu sim crimes, né, crimes graves, e, enfim, a punição dele, eu acredito que foi desonesta. Eu acredito. Porque se era para punir o monarca, da forma que puniram, tinha que punir. Não estou falando de banir rede social, não. Isso para mim é importante. Em época de eleição, tinha que banir. Mas também tinha que banir dos outros também, ora. Tinha gente da Jovem Pan, tinha gente de outros canais fazendo discurso golpista, dizendo que o Lula não ia subir a rampa, que as eleições eram fraudadas. Isso tudo levou ao ato do 8 de janeiro, tem ligação também. Pessoal, a liberdade que vocês defendem de liberdade de expressão, ela tem um limite. Por quê? Porque todos os atos criminosos começam com excitação de informação. Não estou falando de opinião. Todo crime ele é organizado e planejado teoricamente, publicamente. Ele é incitado publicamente. Posso citar aqui 1 milhão de exemplos, né? Teve gente que não dá para falar aqui nesse vídeo. Vou tentar mudar. Teve gente que tirou a vida porque sofreram hate de páginas de rede social e tal. Por quê? Porque não tem limite. Então, essas coisas, essas fake news eleitoreiras, essas fake news que provavelmente era daquela live com o argentino, né? Eu acho que o monarca mereceu essa punição. Mas também tinha que punir Alan dos Santos, tinha que punir a galera da Jovem Pan, Zoe Martinez, Adrilles, Gustavo Gaia, tinha que punir os políticos, tinha deputados com discurso golpista também. Por que só o monarca pagou o preço? É isso que eu quero entender.
Ele dobrou a aposta? Dobrou. Ele achou que ele não ia ser preso. Quando ele viu que ele ia ser preso, a água bateu no bumbumzinho e ele partiu para os Estados Unidos. Pronto, simples assim. A história é essa. Não tem nada a ver com Gordola. Não tem ele chamado de Gordola, do Dino de Gordola. Certo? Então ele é um mentiroso, é um mau caráter, o monarca. É um cínico, né? Se faz de vítima. Ele foi lá dizer nesse debate aí, eu sofri hate, muitas pessoas me ameaçando e tal, não sei o quê. E o golpe de Estado? E o movimento todo que engloba todo esse movimento da extrema-direita, quase que um pensamento coletivo único, golpista, não engloba não? Ele não participou disso não? Ele, querendo ou não, participou. E aí ele vai lá nesse debate, falar, não, porque você tem que ter opinião, eu sou a favor da opinião. Porra, mas você cometer crime não é opinião. Você planejar, você incitar, dizer que uma pessoa merece isso, merece aquilo, merece... Isso aí não é opinião. Tá? E ainda assim, as pessoas não são presas por isso. As pessoas não são processadas por isso. Né? Ainda assim, o monarca, volto a repetir, é uma pessoa pública. O Flow era o maior podcast junto com o Podpah. Não tinha ainda a ascensão do Inteligência Limitada. Não tinha ascensão do podcast Três Irmãos. Não tinha ascensão do Redcast. O Flow foi um dos primeiros. Tudo é cópia de formato estadunidense. Mesa Cash, podcast, um babaca contra 30 otários, e por aí vai. Tudo isso é copia e cola estadunidense. Certo? Não existe politização nesse tipo de debate, desse formato aí do Monark. E critico, apesar de eu simpatizar com o trabalho do João de Manuel, eu acho que o João de Manuel errou. Tudo bem, ele ganhou, viralizou, furou a bolha, foi bom para ele, ótimo, beleza. Mas, por outro lado, na minha opinião, ele deu sobrevida a isso. Certo? Porque ele participou disso. Né? Enfim, então, cara, esse programa do Spectrum, desse formato, desse modelo, pelo contrário, é despolitizante. E o que eu vi nesse debate do Monark, coisas absurdas sobre a vacina. Os caras eram tão idiotas que o Monark falava assim, primeiro falavam que se vacinar não pegava o vírus. Aí depois descobrimos que vacinando você pega o vírus. E aí? Cara, a pessoa não soube responder, cara. A pessoa não soube responder. Aí ele, por que a pessoa ficava doente depois de se vacinar? Moleque não sabia responder, cara. Porra, é óbvio. Porque, cara, você vacinando e botando máximo número de pessoas sendo vacinadas, você iria impedir a proliferação. E o principal de tudo, você não iria morrer por complicações graves, que sem a vacina você iria morrer. Simples assim. Por isso que o vírus foi sendo combatido aos poucos. É simples assim. Essa é a prevenção, esse é o planejamento. Eu acho um absurdo. Primeiro que eu acho que o Redcast deveria ser penalizado, processado. Esse Júnior Shed. Eu acho que ele deveria ser. Não por ter levado o Monark, por ter aberto esse assunto ainda. As crianças hoje em dia, algumas morrem porque não são vacinadas por causa desse tipo de discurso.
As doenças que foram radicadas voltaram à tona. Poliomielite, sarampo, etc. Em criança. O babaca do monarca foi vacinado, foi obrigado a ser vacinado. Ele vai lá e fala, não, eu acho que tem que falar mesmo de nazismo. Ah, eu acho que não tem que vacinar, você não tem o seu direito de vacinar. Você não tem, você tem o direito de não se vacinar. E que se foda o resto, desculpa, que se dane o resto. Desculpa, é só um energúmeno que consegue assistir e tolerar esse tipo de discurso. Isso aí era para ser página virada. Isso aí é bolsonarismo em sua essência. Isso aí é bolsonarismo em sua essência. As coisas da extrema-direita estão sendo propagadas ainda. Não bastou 8 de janeiro, não bastou a tentativa de golpe de Estado do Bolsonaro, não bastou operação para eliminar Alexandre de Moraes, Lula, Alckmin, não bastou nada disso. O monarca ainda não aprendeu. Eu acho que isso é uma pessoa burra. Eu acho que isso é uma pessoa que não tem cura. Não tem cura. Não tem como um moleque desse evoluir. Se eu amanhã criar um partido, como ele fala, olha, vamos tirar da face da terra, né, para não falar outra palavra aqui mais perigosa, né, e polêmica, para tirar todo mundo que é igual ao monarca, para tirar os monarcas aqui da face da terra. Eliminar, tirar, né, da pior forma possível. Ele ia defender isso? Ah, mas aí acontece o crime. Ah, mas aí... Ah, pelo amor de Deus, sabe? O cara é contra o crime, mas não é contra o planejamento. O cara é contra o crime, mas não é contra a incitação ao crime. Existe incitação ao crime. Quando as pessoas vão lá e falar que né, é incitação. É incitação as pessoas a não quererem aceitar as eleições. É golpista, sim senhor. Isso é golpista, sim senhor. Isso é desculpa golpista, sim senhor. Então é isso. Se inscreva nesse canal, sua inscrição é muito importante, vai ajudar a gente a crescer. Obrigado por assistir. Tamo junto na luta. Quem puder apoiar o canal pelo Pix, eu vou deixar na descrição. E, cara, Júnior Shed, pô, tu é muito mercenário, cara. Tu é muito mercenário. É impressionante. Valeu, falou.